E o Francisco já está aqui conosco na linha. E eu quero dar um bom dia aí. Bom dia, Francisco Freitas. Bom dia, Duda. É o Duda? Não, é Pedro Nastre e Célio Egídio. É o Pedro. E Laércio. Bom dia, Laércio, Egídio, não é Laércio, Pedro. É um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Ô Francisco, você é ex-vice-coordenador adjunto, né? Você foi coordenador e foi vice-coordenador adjunto do Conselho Municipal de Saúde aqui em São Paulo. Exato. Eu estive nesse último mandato, que é um mandato de 2 anos. Eu fiquei 4 anos no Conselho Municipal de Saúde. E esses últimos 2 anos como coordenador adjunto do Conselho Municipal, na cadeira do Movimento Social Comunitário, né? Que essa cadeira, ela pertence à minha entidade, a entidade que eu faço parte, que é a FACESP, né? A FACESP é a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. Tem uma atuação muito forte na área, nos movimentos sociais, como habitação, saneamento básico, saúde. Então a FACESP ela é muito atuante aqui no estado de São Paulo. Perfeito. E também, me diz aí, como é esse negócio aí? Você também participou da diretoria dos sindicatos metalúrgicos lá no Japão? É verdade, eu sou cearense, né? Cearense, eu costumo brincar, por onde eu passei, assim, fora do Brasil, e cearense é igual alface, tem todo canto do mundo. E eu estive, então, por quase 1 ano e meio na Inglaterra. Depois eu voltei naqueles anos de chumbo, né? Na década de 80, eu tive que ir e acabei indo para Londres. Fiquei lá lavando prato, né? Hoje eu lavo muito bem prato, viu? E retornando para o Brasil, né? Fiquei aqui na assessoria ali no movimento sindical, os movimentos sociais e tal. E quando foi no comecinho de fevereiro de 2000, eu fui para o Japão com a família inteira. E você sabe, né? A gente está no DNA. Você não consegue chegar num país onde você vê a discriminação, a falta de oportunidade, e a falta de civilidade num país tão civilizado, mas com uma falta imensa de civilidade no trato com o trabalhador estrangeiro. Então, com a minha experiência de vida já no Brasil, que eu fui metalúrgico aos 15 anos, em 78 eu entrei para o setor de vidro, lá na Santa Marina de Mauá, onde eu comecei ali a minha formação política, a minha luta política, a minha militância lá em Mauá. E, aliás, quero até mandar um abraço para Mauá, porque amigos estão ouvindo aqui a Rádio Trianon, e o Gracil, né, nosso grande companheiro. Tá bombando aqui, hein? Foi bombando aqui. Pergunta já para você, hein? Da comissão de fábrica que nós organizamos em Mauá naquela época. Foi então ali que começou a minha experiência. E dali, em 86, final de 86, eu acabei indo para a entidade que eu faço parte, que é a FACESP, né? A FACESP é a Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo. Tem uma atuação muito forte na área, nos movimentos sociais, como habitação, saneamento básico, saúde. Então a FACESP ela é muito atuante aqui no estado de São Paulo. Perfeito. E também, me diz aí, como é esse negócio aí? Você também participou da diretoria dos sindicatos metalúrgicos lá no Japão? É verdade, eu sou cearense, né? Cearense, eu costumo brincar, por onde eu passei, assim, fora do Brasil, e cearense é igual alface, tem todo canto do mundo. E eu estive, então, por quase 1 ano e meio na Inglaterra.
depois eu voltei naqueles anos de chumbo, né? Na década de 80, eu tive que ir e acabei indo para Londres, fiquei lá lavando prato, né? Hoje eu lavo muito bem prato, viu? E Nessa época de retornando para o quarentena, Brasil, né? fiquei aqui na assessoria ali no movimento sindical, os movimentos sociais e tal. E quando foi no comecinho de fevereiro de 2000, eu fui para o Japão com a família inteira. E você sabe, né? A gente está no DNA. Você não consegue chegar num país onde você vê a discriminação, a falta de oportunidade, e a falta de civilidade num país tão civilizado, mas com uma falta imensa de civilidade no trato com o trabalhador estrangeiro. Então, com a minha experiência de vida já no Brasil, que eu fui metalúrgico aos 15 anos, em 78 eu entrei para o setor de vidro, lá na Santa Marina de Mauá, onde eu comecei ali a minha formação política, a minha luta política, a minha militância lá em Mauá. E, aliás, quero até mandar um abraço para Mauá, porque amigos estão ouvindo aqui a Rádio Trianon, e o Gracil, né, nosso grande companheiro. Tá bombando aqui, hein? Foi tá bombando aqui. Pergunta já para você, hein? Da comissão de fábrica que nós organizamos em Mauá naquela época. Foi então ali que começou a minha experiência. E dali, em 86, final de 86, eu acabei indo para a Inglaterra. Que até 89, voltei para o Brasil, continuando na militância, e no comecinho de 2000 fui ao Japão. Então, no Japão, fui procurar, assim que eu cheguei lá, vi o quantos brasileiros e estrangeiros, no geral, tinham dificuldade, não tinham um conhecimento sobre a legislação trabalhista, sobre os seus direitos. E você sabe, né, Pedro, o Laércio, a gente não tem um país, qualquer lugar do mundo, ninguém é singular. Há pluralidade. Então, há muita gente no Japão, muito e não são poucos, movimentos de direitos humanos, sindicatos, né, que dão apoio ao trabalhador estrangeiro. E rapidamente, eu me agreguei, né, a esse movimento, fui buscar apoio no Sindicato dos Metalúrgicos, Maquinário e Informática do Japão, e eles me acolheram muito bem. Você imagina a dificuldade, né? Um cearense tentando falar japonês, meu irmão, não é brincadeira. Mas a gente tinha aquele ditado, né? Numa terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eu confesso que dei uma grande contribuição, né, informando os brasileiros sobre a legislação. Você inclusive falou em legislação trabalhista no Japão. É um tema que a gente pode depois fazer uma discussão para fazer um paralelo entre o sindicalismo japonês, entre o capitalismo estúpido, brutal do Japão e o capitalismo estúpido, arcaico e atrasado do Brasil. Há uma diferença entre esses polos, que eu acho, e os direitos dos trabalhadores, que há uma forma muito singular de tratamento, de respeito e tratamento entre o sindicalismo e entre o patronato no Japão. Agora eu quero deixar aqui, você está chamando de Laércio, mas eu vou mudar o nome dele, é Célio, C-E-L-I-O, Célio, tá? O Célio Egídio aí vai falar contigo, pode ficar à vontade, Célio. Bom dia, Francisco. É Célio Egídio aqui. Tudo bem? Mas o seguinte, Francisco... Tá bom, porque eu não estou vendo a fotografia, a imagem, então a gente acaba aí, mas aí até o meio da entrevista a gente se familiariza e vamos aí fazer uma boa conversa com os ouvintes da Trianon.
Não, com certeza, tranquilo, isso é muito normal. Mas você falou um ponto interessante, né? Que antes da gente entrar em outros assuntos aí próprios da cidade, dessa comparação, né? Japão, Brasil, né? Acho que o ouvinte gostaria de ter uma palhinha, né? De ter uns minutinhos Olha, dessa comparação, né? perdão, Acho que eu só queria que você... instigou a nossa vamos ver se a gente curiosidade, com consegue certeza, no aumentar um ouvinte. pouquinho aí o som. Eu não ouvi aqui a sua pergunta. Viu, Francisco, tá me ouvindo bem agora ou não? Melhorou um pouquinho, mas ainda está muito longe. Tá muito longe? Agora tá melhor? Francisco? Alô? Alô, está melhor agora, Francisco? Não. Eu te ouço bem, viu, Francisco? Alô? Oi? Francisco? Francisco? Aqui na rádio dá para ouvir você perfeitamente. Ah, é? O meu volume aqui ele foi para o máximo. Mas eu vou aqui colar aqui no ouvido. Vamos lá. Vamos lá. Tá me ouvindo agora, Francisco? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Aqui nós estamos te ouvindo bem. Ah, tá bom. Então, Francisco, o que nós temos aí de pergunta é que nos instigou aí a curiosidade, principalmente no tocante aí essa comparação Brasil-Japão. Antes de entrarmos no bate-papo sobre a cidade de São Paulo, essa comparação que o senhor fez, se pudesse dar uma palhinha aí para nós e para os nossos ouvintes, quais seriam essas grandes diferenças? O senhor científico já tem essa experiência no Japão, na Inglaterra. É importante isso para nós, ainda mais nesse momento aí que nós estamos numa grande crise sanitária e, logicamente, vai redundar numa crise econômica. É verdade. Bom, assim, vou dar alguns exemplos, pouco exemplo, mas que já serve aqui como caminho para uma próxima conversa. Há muita gente no Brasil que diz o seguinte: o brasileiro, o japonês, trabalha, se mata numa linha de produção, são horas e horas de trabalho, 14, 18, 20 horas. Tudo isso é mito, tudo isso é uma mentira, uma inverdade. Né? Então, é assim, o Japão, por exemplo, vou dar um exemplo. A jornada de trabalho no Japão é 40 horas semanais. Aqui no Brasil são 44. E há uma grande luta do sindicalismo japonês para reduzir ainda mais a jornada de trabalho. Os sindicatos no Japão, eles têm a Constituição, né? A Constituição Federal do país garante, né, a liberdade sindical. Então, existe o seguinte: quando um sindicato pede uma pauta com o patrão, ele é obrigado a sentar com o sindicato, sobre pena de ir pegar 6 meses de cadeia. E lá no Japão pega mesmo. Lá não tem advogado de porta de cadeia. Vamos soltar. Não. Tanto é que para um caso chegar na primeira instância, ele tem que ser muito, mas muito bem discutido, a exaustão, patrão e empregado. Se não chegar a um acordo entre o sindicato e o patrão, então vai para a primeira instância. Na primeira instância, se a autoridade, o juiz, entender que houve falta de diálogo, ele chama literalmente os dois à atenção. Chama atenção. Por que vocês chegaram aqui? Né? Por que não houve acordo? Isso é uma questão de civilidade. Então, eles avançaram nesse sentido. Eu vou te dar um outro exemplo, que é o seguinte. É uma mulher grávida, para te falar de conquista. Uma mulher grávida, aqui no Brasil,
quando ela pede a licença maternidade, ela tem 4 meses, né, de licença maternidade. E mais 2 meses, só que esses 2 meses é opcional. Se o patrão gostou dela, se ela é, entre aspas aqui, abrindo aspas, eficiente, se ela... Então, vai de acordo com a vontade do patrão. Veja, aí ela pode ter 5 meses e o máximo de 6 meses. Ou seja, é facultativo, não é obrigação. No Japão, a gente fala em japonês, sanzen sango. 3 meses antes do parto, 3 meses depois do parto, a mãe recebe 100% do salário. Quando ela termina esses 6 meses, ela dá entrada fala HELWORK, que é a Agência Nacional de Emprego, ela dá entrada e aí ela pega mais 1 ano recebendo 50% do salário. E quando terminar mais 1 ano, ela pode pegar mais 1 ano sem salário, mas não perde o emprego. Então, o Japão tem algumas razões para cuidar muito bem dos seus nacionais, das suas crianças, porque o Japão tem um problema que vocês conhecem muito bem, que é o problema da natalidade. Se nasce pouca gente no Japão. E o país é um país de idosos, né? Então o Japão, governo japonês, governo reacionário, um governo liberal, mas que tem políticas sociais para o seu povo. Por exemplo, no Japão, eles colocam tanto na prefeitura, quanto no estado, e quanto no governo federal, moradia é subsidiada para os trabalhadores. Então você sabe que a palavra decassegue quer dizer, é uma pessoa que sai de um local para ir para um outro local trabalhar. Então tem muita gente, por exemplo, lá de Okinawa, ou de Hokkaido, que aquela região é uma região muito gelada, que durante 6 meses para a cidade. É só neve. A população jovem ganha o território japonês em busca de trabalho. Chama-se decassegue. É a mesma coisa nós brasileiros. Eu não tenho descendência de japonês. É a minha companheira, né, que é filha de japonês. Portanto, a gente tem a permanência no Japão. Hoje eu tenho a minha filha, meu netinho, e essa semana, ou mais tarde da semana que vem, está chegando a Clarinha, e tem o meu outro filho que mora ali em Tóquio. Então, nossos laços aqui com o Japão, ele é muito forte. Então, tanto o movimento sindical japonês, como o movimento sindical brasileiro, tem muito a aprender um com o outro, né? O Brasil, nós temos aqui um povo que é maravilhoso, lutador, de garra, né? Que pega um ônibus lá na cidade de Tiradentes, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, vai voltar meia-noite para casa. É um povo guerreiro, né? A diferença grande é que o Brasil, o capitalismo é tão arcaico, tão perverso, que ele não dá chance da própria população se preparar para o mercado de trabalho. Por que o Japão, o capitalista japonês, paga lá os seus impostos? Né? Porque ele sabe que a formação daqueles garotos, daquelas crianças, vai alimentar a sua linha de produção com alta tecnologia, né? Todo mundo sabe o grau de tecnologia que tem o Japão exportando para o mundo inteiro. Então os caras pensam nisso. Eles têm uma forma de explorar, de brutalizar o trabalhador, mas dando o mínimo. Aqui não, aqui você explora, brutaliza e não dá absolutamente nada. É por isso que o Brasil é um país de tamanha desigualdade sociais. Perfeito. Francisco, eu estou com algumas perguntas aqui, eu queria até já passar aí para você, já para a gente entrar aí no tema. Você está falando aí do Japão, né?
Mas no Japão também, né? Os políticos lá têm um pouco mais de brio, né? Tem vergonha em roubar e muitas vezes se acontece de pegar alguém ali que cometeu algum crime, né? Um político cometeu, ele acaba se matando de vergonha, né? Se isso acontecesse no Brasil, nós íamos assim superar, né, as mortes do Covid. Tá certo? Não sei se é isso, né, Célio? Mas olha, o Francisco, eu tenho Oi. algumas perguntas aqui. Eu não sei se o Célio quer fazer alguma coisa aí, já falar alguma coisa. Não, Porque vamos nós para a temos que pergunta tocar do no caso da pandemia aqui em São Paulo, não é verdade? Mas vamos ver os ouvintes Legal. primeiro, Pedro. Oi. Bom, Vamos ver os ouvintes. vamos lá. Ô Francisco, eu Oi. tenho uma pergunta aqui, que é do Reinaldo Camargo. Antes de mais nada, você é de que região? Você mora em Eu, São Paulo, né, Francisco? eu sou aqui da região sudeste, e atuo bastante aqui na área central, em função de que esses 4 anos que eu passei no Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Sim. Municipal de Saúde fica ali na General Jardim 36, ali pertinho ali da República, ali da Secretaria Estadual da Educação. Então eu atuei muito assim nessa região central. Estou muito ligado a essas regiões, mas eu não tenho uma base ali de atuação ali nas regiões. A saúde, Não. ela é descentralizada, então todas as regiões a gente tem uma participação. Não, sim, mas eu só queria saber mais ou menos que região você mora. Sudeste. Zona Leste, Zona Sul? Zona Sudeste. Região Sudeste. Tá. A região Sudeste tem aqui o Parque São Lucas, Vila Ema, Vila Prudente. Sim. Eu estou quase ali aqui na Vila Prudente, Parque São Lucas. Tá ótimo. Ô Francisco, tem uma pergunta aqui do Reinaldo Camargo. Ele fala que ele é morador do Jaçanã, Zona Norte da capital, né? Ele gostaria de saber aí qual a sua opinião sobre a flexibilização praticada aí pelos governos, tanto João Dória quanto o Bruno Covas, né? Onde já aí o estado de São Paulo está batendo recorde de mortes aí pelo Covid-19, 434 só agora, hein? Você que é da área de saúde, como é que você vê essa flexibilização nesse momento não, vamos falar o mundo todo, né? Vem passando por essa pandemia, mas vamos falar mais sobre a cidade de São Paulo, né? Como é que você vê isso aí? Você como uma pessoa ligada à área de saúde, era o momento para se fazer alguma coisa nesse sentido? Não era o momento? A flexibilização vai trazer aí maiores problemas para a população, inclusive a população mais vulnerável aqui da capital? Obrigado, Reinaldo, pela pergunta. Eu acho que ela é muito pertinente, porque nós falamos um pouco do Japão, embora sobre o sindicalismo, mas o Japão também, como o mundo inteiro, está sofrendo com a questão da pandemia. Qual é o problema que acontece? São as políticas, né? Política de gestão que vai direcionar o nosso povo para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Por isso que a sociedade tem que se organizar, tem que se preparar lá nos territórios, na base, né? Aí no Jaçanã, assim como na Tiradentes, assim como no Maxilar, assim como no Grajaú, enfim, na cidade inteira. Essa flexibilização, a minha avaliação, ela foi equivocada. Isso por quê? Porque, assim, de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde e dos infectologistas brasileiros renomados, eles colocam, por exemplo, que a curva, ela ainda é uma curva ascendente. Ela está subindo. Então, vamos analisar, eu quero aqui dialogar com os ouvintes da Trianon, vamos raciocinar. Como é que você pode flexibilizar, né,
o isolamento quando a curva ainda está subindo. Significa que nós estamos tendo morte, né? E não para. Então, eu acho que a medida, tanto do governador João Dória, quanto do prefeito Mário Covas, elas foram equivocadas. Eles não estão aguentando a pressão do empresariado, do grande capital, do setor financeiro, para voltar a qualquer custo. E aí é o seguinte, você vai ficar naquele efeito safona. Você abre e fecha, você abre e fecha. Então é uma situação muito grave. E aí aonde que você vai atingir? Quem você vai atingir? Você não vai atingir em grande proporção o Alphaville, os moradores do Alphaville, de Pinheiros, né, do Morumbi, né, a região nobre da Vila Mariana. Então você não vai, você vai pegar a população pobre de baixa renda. Então vai aonde? Na periferia. Então você tem 300 e poucos vidas perdidas aqui na minha região, aqui, vizinho aqui, que é o Sapopemba, que ultrapassou a Vila Brasilândia. A Vila Brasilândia, ela passa para segundo lugar. Então você tem um índice de óbito muito grande nessas regiões. E não tem... e a gente vê o seguinte, primeiro, não é só você fazer crítica ao governo, você tem que apresentar soluções. Quando o governo federal, que é um governo atabalhoado, desajustado, né? Nós estamos aí sem ministro da Educação, um acabou de fugir, né? Os nossos amigos, nossos camaradas, Duda sabe bem disso, foram embora na década de 80, foram expulsos do Brasil, né? Fugiram da repressão, da ditadura militar, né? Hoje o cara é governo e fugiu do país, quer dizer, é coisa de louco. Então a educação, né, a principal base do país, que é a educação e que é a saúde, não tem ministro, não tem responsável pela área. Colocaram um militar, né? Eles colocaram um militar para tomar conta da saúde, e eu acho que essa não é a vocação dos militares. Militares é para ficar nos quartéis defendendo a pátria de agressões estrangeiras, né? Do nosso país, cuida nós. E os militares também. Tem que ser nossos aliados e não nossos inimigos, como o governo federal quer passar isso. Quer achar que os militares são inimigos do povo. E não é. Ele é parte do nosso país. É a segurança nacional. Então o governo está confundindo. E a sua política infeliz, né, de segregação, né, ao nosso povo, o cara o Guedes queria dar R$200. Foi graças a nós, e aí eu quero até fazer aqui uma menção ao Orlando Silva, o deputado Orlando Silva e pré-candidato a prefeito de São Paulo, a luta que a bancada do PCdoB, junto com os outros partidos, com o PT, com o PDT, com o PSB, e próprios deputados da base do governo, que votaram os R$500. E aí o governo, para não ficar de fora, jogou para 600. Se o governo Dória e o prefeito Mário Covas fizesse uma complementação de renda para a população, a coisa seria outra. Porque, olha, Reinaldo e demais ouvintes, como é que um pai de família vai ficar dentro da sua casa sem emprego, sem renda, passando dificuldade, sem o feijão, sem o arroz, sem a farinha, sem o leite para as crianças? Como é que ele vai fazer? Ele não vai ficar dentro de casa. Isso é uma questão de instinto animal. Isso é uma questão da selva. Um animal não vai deixar os seus filhotes passando fome. Ô Francisco,
Eu só vou pedir uma parte para você, porque a gente já está na primeira meia hora, e eu queria entrar no pequeno intervalo e voltando logo em seguida, e a gente vai continuar a conversa. E só uma ressalva aí. Você falou o prefeito Mário Covas, não é Mário Covas. Bruno o Covas. Prefeito Bruno Covas. Não, é só para a gente pedir, porque nós temos um vereador, que é o Mário Covas Neto. Né? Isso, eu então conheço. isso aí pode dar uma confusão. Mas vamos aí, o Mário Covas Neto. E você falou aí do Orlando Silva. O Orlando Silva vai estar conosco aqui no dia 2 de julho. Ele estará aqui conosco, aqui, dando entrevista aí como pré-candidato à Prefeitura da cidade de São Paulo. Mas eu vou pedir para você apenas uma parte. Desculpa aí o nosso amigo Célio também, Célio, dá só uma parte aí, eu já no segundo bloco eu abro aí com você. Nós vamos entrar no pequeno intervalo, lembrando que o Metrópole em Foco, ele tem o oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não está fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim, poupe no Sicredi. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. E retornando agora aqui no Metrópole em Foco, conforme prometido, nós vamos deixar aí a bola da vez aí com o Célio Egídio. Ô Pedro, vamos lá. Então, ele Você está quietinho aí, Célio? Estou ouvindo, né? Tá fantástico aí as palavras do Francisco, aí já fez uma comparação no programa de hoje aí, Brasil, Japão, e já fez um traçado aí da questão da Covid. Francisco, sobre essa questão da gestão aí da Covid na cidade de São Paulo. Nós tivemos, né, num primeiro momento, né, o isolamento, né, e com uma redução da frota, né, interessante isso, houve uma redução da frota de ônibus. Depois tivemos aí a tentativa dos bloqueios para que as pessoas não se deslocassem, mas a gente sabe que existe um volume muito grande de pessoas nos serviços essenciais, né, como, por exemplo, serviço de limpeza, né, agente de segurança, polícia civil, polícia militar, toda a estrutura da Secretaria de Saúde, todos os médicos, né, todos os atendentes de enfermagem, enfermeiros, funcionários, então uma grande massa que foi aí impedida de se deslocar.
daí nós tivemos um outro momento, que foi o rodízio, né? Um rodízio de 24 horas. Então, essa grande massa que precisa trabalhar saiu do carro, saiu do seu isolamento, até de uma zona muito interessante de segurança, porque ela estava só no seu carro, e foi para o transporte público. E agora no auge, agora nós estamos com um número altíssimo aí de mortes na cidade de São Paulo, né? Nós passamos agora há pouco aí no programa, que estamos chegando aí já deve estar mais hoje, mas 6.607 mortes, né? E 119.349 casos aqui na capital, segundo dados da imprensa, aquele consórcio de imprensa, e nós estamos abrindo, inclusive, a proposta de abertura aí de bares e restaurantes. Você que teve essa experiência internacional, lá fora só foram abrir depois que as curvas baixou. Aqui nós estamos abrindo no auge. Será que nós não entramos já na imunização do rebanho? Ou seja, vamos ver o que acontece e vamos deixar a coisa rolar como um bom brasileiro, como um bom jeitinho brasileiro? O que você acha? Olha, eu vou começar o Célio, né? Célio Egídio. Tá. Célio, eu vou começar pelo final, né? O jeitinho brasileiro adotado pela gestão vai levar a milhares de mortes. É com muita dor e sofrimento que eu tenho que falar isso. Porque eu costumo brincar assim, dizer o seguinte, que milagre é você plantar mamão e nascer abacaxi. Com política não se brinca. Você tem que ter política de gestão e doa a quem doer. Você tem que pensar primeiro, né? Na vida. Se você tiver a principal preocupação sua for a vida e não o mercado, você realmente vai salvar vidas. Então, é óbvio que países como a Coreia, como a Itália, o próprio Japão, a China, né? Esses países estão tendo uma nova onda. Só que eles aprenderam muito com a primeira onda, fazendo isolamento, fazendo a testagem. Olha, saiu uma pesquisa ontem, inclusive anunciada pelo secretário, o Edson Aparecido, de que mais de 1 milhão, né? Olha só que loucura, né? Mais de 1 milhão de pessoas estão aí infectadas. Então, você veja o seguinte, a subnotificação, imagina o tamanho da subnotificação na nossa cidade. Isso por quê? Porque você não testa. Se você não testa, você não sabe quem está sintomático ou assintomático. Então, a população, nesse efeito manada, cascata, vai se contaminando. Era preciso colocar o pé no freio ali no começo. Você colocou, por exemplo, a questão do rodízio. Ficou aquele bate-boca entre o prefeito e o seu secretário de transporte. Então, o problema também é que eles têm um núcleo, que é um núcleo duro, que eles não dão atenção para o controle social. E eu sou um homem que acredito no controle social, porque a minha vida foi fazendo controle social. Então, é preciso você valorizar o controle social, a associação de moradores, os conselhos gestores de unidades básicas de saúde, os conselhos de supervisões técnicas. Essas pessoas que estão lá no território conhecem a realidade do seu bairro, conhecem a realidade da sua população. Então, essas pessoas têm muito a contribuir com as políticas públicas. O problema é que a gestão não quer ouvir. A gestão não quer ouvir, entendeu? Você vai mandar uma reivindicação, nós estamos fazendo isso. Você diz, olha, está faltando material de segurança, faltando equipamento individual de segurança, as IPIs. Máscara 99, máscara para a população, luvas cirúrgicas, aventais, gorro, você entendeu? E aí é o seguinte,
Eles vão para a televisão, vão para a imprensa e diz que não está faltando. Fica eles contra a gente. E a gente, será que um enfermeiro, um médico que está lá dentro trabalhando, são vários, são dezenas que têm se manifestado dizendo das péssimas condições de trabalho que eles estão vivendo. E será que essa gente são mentirosos? Você entendeu? Então é muito bom eu estar falando aqui na Trianon, aí vai o secretário lá no Trale, no SPTV, passando de manhã, de tarde e de noite, e diz o seguinte, não, lá não está faltando, não, nós estamos isso, nós estamos aquilo. E as pessoas estão morrendo. O resultado, você consegue mensurar? É igual você falou, nós estamos aí com mais de 400 pessoas que morreram em 24 horas. Então a cidade, eu vejo que está um vácuo, né? O prefeito, que tem a minha solidariedade, está aí muito debilitado, foi diagnosticado com o Covid-19, já tem dificuldade e está enfrentando, porque está sendo forte em função do câncer que está enfrentando. Então aqui nós somos solidários, nós defendemos a vida, nós não somos do quanto pior, melhor. Então nós queremos a pronta recuperação do prefeito e nós queremos que ele tenha atitude, que ele governe, que ele chegue e diga o seguinte, olha, isolamento é isolamento para a gente poder barrar o vírus. O que nós queremos? Nós queremos ficar nesse efeito safona? Abre e fecha? Abre e fecha? Então não é isso que nós queremos. Nós queremos o seguinte, que a gente tenha uma rede de assistência à saúde, a rede de atenção básica. Nós queremos que nesse momento volte às consultas eletivas, que a população não está tendo essas consultas. Começou a abrir, diz que hoje, que é dia 24, que começa a reabrir as consultas. E você tem também na área da oncologia, as pessoas não estão fazendo exame de imagem. Isso é gravíssimo. Porque para se detectar câncer, você tem que fazer biópsia, você tem que fazer exame de imagem como endoscopia, ultrassom, mamografia, colonoscopia, tomografia, né? Você tem que fazer todos esses exames e está um pouco muito parado. E isso vai enchendo isso aí, vai comprometendo lá na frente. Como é que a gestão vai dar uma resposta a todas essas pessoas que precisam de tratamento? Porque não é, Egídio, só o Covid que mata. O Brasil já vinha morrendo muita gente por falta de assistência à saúde. Então, o Covid é só mais uma desgraça que recai sobre o nosso país, sobre o nosso povo. E desgovernado como está, isso incide nos estados e nos municípios, né? Quando voltando à questão do rodízio, o que você fez? Tudo bem, eu tiro 1,5 milhão de veículos de circulação. Maravilha. Você vai ajudar em muito o meio ambiente, a despoluição, então você melhora. Numa outra ponta, o que o prefeito fez? Entupiu os ônibus, metrô e trem. Então a contaminação foi muito maior, né? Muito maior. E não dá para mensurar. Eu só acredito e acho que tanto o governador João Dória quanto o prefeito Bruno Covas precisam fazer investimento em testagem, testar a população inteira, os 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. Não pode ter essa omissão, não pode ter. Porque você ficar fazendo testagem por amostra, você não vai resolver o problema. Isso aqui não é pesquisa, entendeu? Isso aqui é vida. Vida não é número, nós não podemos tratar a vida como número. Então eu acho que eles têm que pegar, gastar dinheiro. Olha, vou dar um exemplo para você. A gestão
começou ali bem, se posicionando, o Covas dando declaração, vamos seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, quando ainda estava o Mandetta dirigindo o Ministério, os infectologistas, então ótimo. Aí depois, por pressão do mercado, ele começa a abrir. E agora está disseminado de uma forma tão brutal que eu não sei como é que eles vão conseguir resolver essa demanda se eles não, repetindo, se eles não fizerem a testagem em toda a população. E aí tem uma outra questão. Você pega os hospitais de campanha. Foi ótimo. O problema qual foi que a gente falou? Secretário, faça hospitais de campanha nas regiões, nas 6 regiões. Por exemplo, ele fez o hospital só em bairro de classe média. Pacaembu, classe média. Ibirapuera, classe média. E a AMB, classe média. O AMB, por exemplo, é um elefante branco. 1.800 leitos. Se ele pegasse e dividisse esses 1.800 leitos por 6 regiões, nas 6 regiões, ele teria 300 leitos por região. Quem foi o primeiro habitante, paciente, do Hospital do Pacaembu? Foi um companheiro, um paciente vindo do Campo Limpo. E se ele tivesse, naquele momento, feito os 300 leitos na região sul, 300 leitos aqui na minha região, na sudeste, na oeste, na norte, na leste, na região central, né? Onde você tem ali, principalmente, o maior foco de moradores em situação de rua. E que esses moradores precisam... O Francisco está faltando uma interlocução tanto do governo municipal quanto do governo estadual com as lideranças da periferia? Olha, exatamente. Veja só, você tem várias entidades que são respeitadas. Ou, por exemplo, a entidade que eu estou como diretor de saúde, que é a FACESP. A FACESP tem uma grande atuação. Por exemplo, o movimento de moradia, o MDM, lá na região sul, eles estão numa luta, entregando cesta básica, kit de higiene, fazendo parcerias e tentando ajudar como pode a população carente. Você tem a CMP, que é a Central de Movimentos Populares, que está aí distribuindo, trabalhando. E você tem muitas entidades espalhadas pela cidade que, no primeiro momento, o prefeito poderia criar um gabinete da crise, chamando esses atores, essas lideranças respeitadas, né? E aí você discute qual é a melhor saída nesse momento, que é um momento de todos. Nós queremos coletivizar com a gestão, nós não queremos aqui ficar fazendo ilações, acreditando no quanto pior, melhor. Não, quanto mais a gente desgastar a gestão, melhor. Não é isso. Nós precisamos colocar a vida acima de qualquer situação. E nesse momento, se você faz uma comparação entre o bairro do Pinheiros, que tem em torno de 40 e poucos mortes, 50 mortes, que é uma tristeza, porque é morte, são vidas. Aqui no Sapopemba nós temos 300, na Vila Brasileira 274, nós temos no Grajaú 240 e por aí vai. Então, por que a secretaria e tanto o Bruno Covas quanto o governador Dória, o Dória tem aquele estilo da arrogância, né? O Dória é aquele cara que quando assumiu o governo, ele colocou, primeiro se atira, depois pergunta quem é. Dá autonomia para a polícia fazer o que quiser. Agora, como ele está numa disputa, fazendo já disputa presidencial, que aproveitando a situação da pandemia, e fica aquela coisa entre ele e o Bolsonaro, mas são muito coisas assim parecidas,
É lógico que do ponto de vista humano, você não pode fazer comparação entre o Dória e o Bolsonaro. Bolsonaro defende a morte, né? Defende o extermínio, né? O Dória não faz isso. Mas, mas o pensamento político, o pensamento liberal, eles são o mesmo. Alô, Francisco? Oi. Francisco, só me dá uma parte aí. Isso daí também, essa disputa política que vem acontecendo no momento de pandemia, que a gente devia olhar um pouco mais para a saúde, esquecer as eleições de 22, não pode ser um tiro no pé também? Porque, veja bem, hoje o governo de São Paulo, né, o governador João Dória, ele deve anunciar aí um calendário de retorno às atividades escolares, presenciais aqui na cidade, né? Tanto para a rede pública, né? Quanto para a rede privada. Segundo aí, a própria rede privada já falou que desde maio eles já estão prontos aí com todos os protocolos para voltar às aulas. Também não é uma pressão, o governador ele vem sofrendo essa pressão e ele está esquecendo de que a vida é muito mais importante no momento do que a economia. Né? E agora também com essa disputa política aí, já olhando aí, já tendo os olhos para vir para 2022, isso também não pode ser um tiro no pé, não? Se a coisa começar a piorar, não vai ser um tiro no pé? Com certeza. Eu acho que você pontuou. Eu queria só fazer uma observação. Tem muita gente, como a gente está usando assim Francisco, muita gente mesmo, na cidade inteira me conhece como Freitas. Então, o pessoal que está ouvindo aí, aqui é o Francisco Freitas, tá bom? Então, Freitas, para ficar aí marcado, que é o Francisco Freitas. Então, fazendo essa observação e já agradecendo, eu quero dizer que você está corretíssimo. Veja só, nós temos um problema que, olha, mesmo nos países que tem uma educação muito mais forte, que investiram ao longo desses anos, desse último século em educação, eles mesmo assim, eles têm problema. Então, agora, nós temos um problema maior, que se você pegar, por exemplo, o meu netinho, que tem 8 anos, que está na escola primária no Japão, ele, desde quando frequenta a escola, primeiro ele já aprende em casa, que é a educação de berço. Depois ele vai para a escola, aí ele aprende a limpar o chão, ele aprende a fazer a comidinha, é eles que distribuem a comida um do outro, é ele que pega, limpa, você entendeu? Então lava suas mãos, tem toda uma noção de higiene e tem condições para fazer isso. Lhe é fornecido todas as condições pedagógicas, né, para poder fazer isso. Agora, o governador veja o seguinte, na questão da educação. Lá atrás, quando começou o ano letivo, vocês sabem que a gente não tinha nem sequer o uniforme dos alunos. Uma confusão, uma loucura. Não é possível que uma cidade do tamanho de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e, olha, o terceiro maior orçamento do Brasil. Primeiro é a União, segundo é o estado de São Paulo e terceiro é a nossa cidade. E você permitir que chegue o ano letivo e você não tem a estrutura para fornecer aos profissionais da educação e às crianças. Imagina então no momento que nós estamos vivendo, aonde se parou tudo. Freitas, permite uma interferência? Claro. Digamos, você fez esse comparativo Japão. Imagine hoje, na cidade de São Paulo, ou no Brasil em geral, se uma diretora ou uma professora, um professor, fizesse o seguinte projeto: gente, hoje nós vamos fazer uma limpeza na escola. Então teremos aula de manhã, nós teremos à tarde uma limpeza na escola, valendo ponto, etc. Um projeto de higienização da escola. Qual você acha que seria a reação da mãe desse aluno, principalmente no ensino fundamental,
com relação a esse projeto desse professor? Porque o que a gente está vendo hoje na realidade são 2 pontos, né? Tem a missão do Estado, mas também tem o descaso da população que está andando sem máscara, fazendo aglomeração, abriu o comércio 11 horas da manhã, está fazendo fila. Então, o que você acha? Se hoje um professor fizer esse projeto aí dentro de uma sala de aula, será que realmente as mães vão aderir, vão achar bacana o filho lavando banheiro aqui no Brasil? Veja só, eu fiz essa observação, mas nós precisamos ter o entendimento que são 2 culturas diferentes, né? Essa nossa cultura ocidental, o Brasil tem menos de 515 anos, né? E o Japão é um país milenar. Então é outra coisa, né? Até quando no começo vocês falaram sobre a questão, por exemplo, dos políticos no Japão que se matam, é uma questão cultural, né? Que eles chamam, fala assim, harakiri, né? Eles pegam, roubaram, foi descoberto, para devolver aquilo para a sociedade, a vergonha é tão grande que eles vão e pagam aquilo lá com a própria vida. É lógico que o político brasileiro, a nossa cultura é outra, né? Vem um sujeito desse fascista, racista, como esse cidadão aí que estava como ministro da educação, que o cara foi embora, fugiu, aí. Mas nós estamos no processo de aprendizado, de afirmação, e isso leva tempo. Para isso acontecer, precisa investimento. Investimento, quando você começa a reciclar o lixo, quando as crianças na escola aprendem a reciclar o lixo, eles voltam para suas casas, eles acabam ensinando os seus pais. A minha mãe era extremamente analfabeta. Eu vim para São Paulo com 12 anos de idade, quase 13, comi ali o pão que o diabo amassou, fui lavar prato na Europa, fiquei no Japão. Eu não tenho formação acadêmica. Eu não sentei no banco da universidade. A minha experiência é uma experiência de vida, de luta, no dia a dia. Então eu aprendi muita coisa que dá para me passar para os meus filhos, como eu passei, e meus filhos vão passar para os meus netos e assim sucessivamente. Agora, o que nós precisamos é política de Estado, né? É óbvio que, imagina uma mãe burguesa, essas que toda cheia de fricote, chega na porta da escola, parece que é a dona da cocada, desce do carraço, entrega seu filho para a escola, e aí quando chega no final da tarde, ele vai falar assim: mamãe, como é que foi meu filho hoje na escola? Mamãe, hoje eu lavei o banheiro. Imediatamente ela vai marcar uma reunião com a diretora para meu filho vir aqui para estudar ou para lavar banheiro. Então, é preciso a gente, aos poucos, ir introduzindo no Brasil essas disciplinas, né? Eu trabalhava na Suzuki, lavava no dia de terça-feira, na fábrica, quem lavava o banheiro era eu, uma pancada de banheiro. Eu lavava tudo e deixava cheiroso, bonitinho. As minhas mãos continuam aqui, inteiras, acariciando, dando amor. Você entendeu? Não tira, mas ajuda muito a coletividade. Ensina as pessoas a ser mais gente, né? Então eu vejo que a questão, por exemplo, aqui, esse modelo, nós temos aí eles querem acabar com Paulo Freire. Eles querem varrer o Paulo Freire do mapa. Nós temos educadores maravilhosos, a academia brasileira é maravilhosa, as universidades que eles querem acabar. Então, nós temos que nos revoltar e dar soluções para que eles tenham um programa de governo comprometido com o país, com o desenvolvimento político, econômico e social. Freitas, eu vou te pedir mais uma parte aqui, só para você me aguardar, porque nós vamos entrar em mais um intervalozinho e voltamos logo em seguida, tá? E dando continuidade aí a entrevista aí contigo, aí o bate-papo com você. Célio, você me aguarda mais um minutinho e na próxima eu já abro com você também, tá?
São 10h34, nós vamos entrar no pequeno intervalo, lembrando que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não está fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, Freitas. Célio, eu quero passar aqui só um comentário aqui da dona Corina, do Parque Cocaia, na Zona Sul de São Paulo. Ela falou o seguinte, que ela vem acompanhando aqui as entrevistas aí com as lideranças aqui da cidade, né? Já que esse ano é um ano de eleição. Então ela gostaria de ouvir um pouco mais sobre a cidade de São Paulo. E aí ela até falou, olha, vamos discutir um pouco mais a cidade de São Paulo, porque esse ano é um ano de eleição, é eleições municipais, e ela quer entender um pouco mais, já que nós abrimos espaço para os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, ela quer ouvir um pouco mais aí sobre ações que o novo legislativo, né, ou seja, a nova Câmara Municipal, provavelmente ela espera aí que haja uma boa renovação, mas ela queria ouvir um pouco mais de ações, de políticas que possam ser implantadas na cidade de São Paulo. Tá? Célio, fique à vontade. Eu só estou passando aqui coisa, ela não fez pergunta, ela só falou isso aí. Célio? Ô, Freitas, então, você tem aí uma grande ascensão de vários grupos comunitários em vários pontos na cidade. Os problemas estão aí, né? Eu vou celebrar uma grande frase de Franco Montoro, né? Foi um grande estadista, professor também, respeito muito seus livros, que ele era um grande municipalista, eu gosto dessa tendência do município como um grande protagonista nacional. Agora, quais seriam, então, umas propostas, Freitas, para melhorar o que está ocorrendo na cidade de São Paulo? Okay. Porque nós temos um grande problema sanitário, isso nós sabemos. Temos um grande problema que existe até uma grande subnotificação. Alguns falam que 9% da população já
foi contaminado, né? Então, isso nós já sabemos. Agora, qual seria uma solução, qual seria a posição, por exemplo, de um vereador, de um novo legislador, que agora temos eleições só lá em novembro, dezembro, que vai assumir em janeiro a cidade de São Paulo? O que ele deve fazer? Qual o primeiro passo? Qual a sua opinião? Qual o primeiro momento? O que ele deve fazer como vereador na cidade de São Paulo para melhorar a condição atual? Maravilha. Eu acho que a gente entra num tema muito importante, que é a representação. Primeiro, aqui, né, o Francisco Freitas, aproveita todo esse espaço e audiência da Trianon, né, para dizer que é pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Sabe que é um desafio muito grande, e para mim é um desafio maior, que acabei de fazer 61 anos. Então, a gente tem muita contribuição a dar à cidade. Que é a cidade de São Paulo, cidade linda, uma cidade que nós precisamos humanizar. É uma cidade, é a maior metrópole da América Latina, tem a maior economia da América Latina. São Paulo convive com 72 etnias, né? De forma pacífica. São chinês, coreano, americano, brasileiro, japonês. É uma cidade que tem um futuro muito bom, se o gestor cuidar bem dela. Então, é uma cidade rica. Agora, o contraste é muito grande. Você tem uma cidade onde o tesouro municipal é forte, mas a população vive na penúria, né? Há uma desigualdade muito grande. Quando você pega, por exemplo, dando um exemplo na área da cultura, você pega, por exemplo, o centro da cidade, por exemplo, que tem 9 equipamentos por mil pessoas, você tem no Maxilac nenhum. Na cidade de Tiradentes, quase zero. Então, uma pessoa que nasce e vive lá em Pinheiros, ela consegue viver até 80 e poucos anos. Na cidade de Tiradentes, menos de 60, 55. Não é uma disparidade grande? Então, como é que a gente resolve isso? Aí você tem o seguinte, você tem uma Câmara Municipal que tem 55 vereadores. Vocês sentem, nós sentimos na pele, o que esses vereadores fazem realmente de concreto para melhorar a vida da população. Qual é o grau de compromisso, né? Agora, por outro lado, você veja, a população fiscaliza, a população vai para cima, a população sabe o que o seu vereador está fazendo, a população está apresentando alguma solução, projeto para o vereador defender, discutir na tribuna, porque não é possível você ter 55 vereadores e você conta nos dedos a bancada, pegando os partidos, soma os vereadores que realmente têm um bom vínculo com a população, que realmente cuida da população. Não, a gente não tem, a gente tem aí menos de 15, em 55. É por isso que os projetos, né? Vocês lembram quando Dória apresentou o Sampaprev? Eu estive lá na Câmara Municipal, junto com o sindicato, a FACESP, o MDM, todas as entidades apoiando a luta por aumento do funcionário público, e você veja que eles lá se trancaram, meteram a GCM e votaram. Ou seja, votaram contra os trabalhadores. Então é duro você ter um legislativo onde a maioria absoluta fecha com a política liberal do governo, que é uma política de vender a cidade, de vender os parques, de entregar os hospitais, a rede hospitalar para a iniciativa privada, né? Então você desarticula o SUS na cidade, passando isso para a iniciativa privada, para os planos de saúde. E nós não queremos isso. Nós queremos que a cidade de São Paulo
Olha, água, luz, gás, comunicação, saúde, educação, não se terceiriza, não se vende, não se transfere isso para a iniciativa privada. Não é bom isso. Então, como é que nós vamos resolver o problema da habitação? Aí o problema do saneamento, água e esgoto. Como é que nós vamos gerar emprego? Olha, ela pediu algumas, eu vou falar o seguinte, eu tenho dito que uma cidade como São Paulo, o orçamento da cidade de São Paulo para 2020 é o que foi aprovado, 68 bilhões. É lógico que aí mudou tudo, parou tudo em função da pandemia. Vai cair a arrecadação, nós vamos entrar numa recessão profunda. O desemprego, ele já é grande, né? Agora, o município de São Paulo, o prefeito, ele precisa liberar dinheiro para a população pobre. Ele precisa gerar emprego. Ele precisa chamar a micro e pequena e média empresa, sentar e dizer o seguinte: quantos empregos cada setor vai gerar para a gente recuperar a economia? Né? Vamos criar um polo industrial nas regiões? Por que uma pessoa que mora lá no Jardim Ângelo tem que vir trabalhar, por exemplo, aqui na Sudeste, na Leste ou na Zona Central? Ele gasta para ir e voltar 4 horas de viagem, isso quando não está chovendo. Então, se você descentraliza e você cria um polo industrial nessas regiões, você vai dar oportunidade para as pessoas que têm oficina de costura, o pequeno produtor de confecções, o padeiro, o restaurante, a boleira. Então você tem condição de fazer isso. Busca recursos, vai no Banco Mundial, pede dinheiro, vai pedir mas você tem que fazer e tem que ter resultado. O problema é o seguinte: se entrar, eu por exemplo, né, sendo eleito, o meu partido tem um programa e nós vamos defender religiosamente o programa do meu partido, porque nós queremos diminuir a desigualdade social no município de São Paulo. E o que acontece em São Paulo é um reflexo para o Brasil e para o nosso continente. Então, eu acho que são políticas que você não pode fugir. Eu vou dar um exemplo aqui na área da saúde. Você permite antes da pandemia, novamente? Se tem essa proposta para a cidade de São Paulo, e tudo gira em torno de uma coisa chamada educação, né? Nós acabamos de falar da questão da educação doméstica, onde a mãe não está falando para o filho lavar banheiro, tanto da classe baixa, classe média, não importa, e se for lavar também na escola vai dar problema. E nós estamos falando de um problema de educação até profissional, né? Como vamos instalar uma indústria lá em Parelheiros, vamos instalar uma indústria, né, no final do Jova Rural, vamos instalar uma indústria aí na 3ª divisão. Mas e a mão de obra? O problema de qualificação dessa mão de obra? Porque nós temos um problema grave agora, que temos uma grande demissão de pessoas, porque há uma mudança significativa no mercado, inclusive até a digitalização de certas atividades que não existirão mais. Qual é a proposta, então, na área educacional, na área técnica? Como que eu vou educar a população de São Paulo a esse novo modelo de digitalização e como eu ter mão de obra para sustentar essa indústria aí num bairro afastado? Como que eu vou ter esse problema? Porque o Brasil ele sofre disso muito grande. Pelo que eu me saiba, né, algumas indústrias sofrem, tem 30, 40 currículos, de 30 a 40 selecionam 10 e 10 conseguem selecionar um profissional. Como melhorar isso na cidade de São Paulo, que eu vejo como um elemento básico, que é a educação, principalmente a técnica? Olha, primeiro, o Brasil não tem a tradição de valorizar o seu povo. Sempre, em alguns momentos, em vários momentos da nossa história, o Estado viu a população como inimigo.
Então, hoje mesmo, nessa atual conjuntura política que nós estamos vivendo, com um governo extremamente racista, xenófobo, que não tem apreço pela vida, né? Que dá mau exemplo, que anda sem máscara, que cada dia cria um clima de desunir o país, quando uma grande liderança teria a obrigação moral, política, de unir o seu povo, principalmente nos momentos mais difíceis, nós temos, então, essa inversão aqui de valores. Então, por tradição, o Brasil não cuida do seu patrimônio, que é o povo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vim aqui em várias reuniões no Brasil, para tratar sobre a questão dos brasileiros no exterior, você precisa ver a quantidade de brasileiros que foram fazer pós-graduação, doutorado, tal, em diversas áreas do conhecimento no exterior e não voltaram. Por quê? Foram formados com dinheiro do contribuinte, estão lá ganhando dinheiro e não voltaram, porque é um governo que não valoriza um profissional. Agora, o que nós precisamos? Eu vou fazer aqui uma comparação entre a educação e a construção de um imóvel, né? Tem como você construir o imóvel pelo teto? Não tem. Você tem que construir o barraco abrindo vala, fazendo alicerce, metendo cimento, depois ferro, e depois você vai e coloca as colunas para segurar. Então a educação de um povo, de uma nação, ele passa por isso. Se você não fizer investimento pesado, doa a quem doer, investir pelo menos 40 anos, ininterrupto, na educação de base, lá na ponta, você não vai ter um país decente. Você não vai ter um povo preparado. Como eu falei, vou dar um exemplo de dois países, que são os tigres asiáticos. Você pega, por exemplo, a Coreia do Sul, nos anos 70, eles vieram para o Brasil, aqui para o Rio de Janeiro, um grupo de engenheiros, para aprender como se construía navios. Tá certo? Durante 40 anos, a Coreia investiu com mais de 30% do PIB do país na educação de base, porque eles queriam competir com o Japão. E aí o resultado, hoje a Coreia, o Brasil utiliza suas exportação e importação com navio coreano com a bandeira do Brasil. Dá para entender uma coisa dessa? O cara vem aqui, aprende e depois vende para nós, né? Nós temos madeira. A Coreia compra madeira do Brasil, transforma em móvel e vende móveis para o mundo inteiro. Então é um país que se acostumou a ser tratado como um país de fundo de quintal, um país das bananas. E nós não podemos aceitar isso. Freitas, então, mas o problema não é que não está na Coreia. Será que o problema está no Brasil, que passamos aí 30, 40 anos e não conseguimos construir um navio? Então, será que não somos nós o problema? Sempre tivemos uma educação não direcionada. E não é na Coreia. Eu estou dizendo o seguinte, que a questão de investimento, isso serve aqui, isso serve na Argentina, isso serve no Peru, isso serve em qualquer lugar, né, do planeta, não é isso? Se você não investe, aí eu dei um exemplo de um país que investiu na educação por 40 anos, pesadamente, hoje é uma das grandes fabricantes de veículos do mundo na área da tecnologia, então, fortíssimo. E isso poderia acontecer com o Brasil, porque nós ensinamos para ele. E hoje, nós importamos nosso minério de ferro em navio coreano. Nós temos aqui em cabotagem, os operadores de barco aqui em cabotagem, não tem um brasileiro. Todos são estrangeiros, vivendo aqui e trabalhando. Então a educação, ela é a base, né? Ela é fundamental. Qualquer país que queira sair do atraso,
Qualquer país que queira estar inserido na comunidade internacional, sendo respeitado, com política, o seu povo, né, passa pela educação. A Câmara Municipal, ela joga um papel muito importante, né? Os vereadores jamais poderiam ter permitido que chegasse, por exemplo, no começo do ano letivo, e você não ter uniforme para as crianças. Você tem problema com a merenda escolar. Então é todo um conjunto, né? Um conjunto de problemas que, para a gente chegar naquilo que você falou, que é a questão do polo, por exemplo, industrial, como é que nós vamos montar uma indústria de ponta se nós não temos pessoas preparadas? Foi justamente o que aconteceu no Brasil. Quando nós tivemos aquele boom na economia brasileira, no segundo governo, por exemplo, do presidente Lula, o Brasil teve que importar mão de obra, milhares de engenheiros vindo do Vietnã, vindo da Singapura e das Filipinas, tá certo? Para resolver o problema da mão de obra qualificada no Brasil. Então, qual é o custo do Brasil de investir na qualificação de mão de obra? Qual é o custo do Brasil, o problema do Brasil, de investir na educação de base, que tudo tem uma base? É igual na saúde. A rede de atenção básica é a porta de entrada. A mesma coisa é a educação. Freitas, eu vou precisar pedir aí para você uma parte, que a gente vai encerrar, porque nós estamos em cima da hora. Mas vamos fazer o seguinte, dia 2, nós vamos receber aí o candidato pelo seu partido, aí, o Orlando Silva, e eu gostaria que ele falasse aí também sobre o programa de governo, aí, o programa do partido aí para a Prefeitura de São Paulo, dentro dessa área, tanto da área da educação e da área de saúde. Eu gostaria, então eu já vou até aprontar essas perguntas aí, a gente vai abrir o canal aqui para os nossos ouvintes, né, para que ele fale realmente sobre isso aí. A gente vai dar até um pouco mais uma explorada nessa questão. Tá? Mas eu vou pedir para você, porque é o seguinte, nós estamos em cima da hora, eu tenho que entregar o programa agora, porque logo mais, a partir daí, já entra aqui o Lucas Neto com Melhor para Melhor Idade, e eu vou precisar encerrar agora. Tá? Mas já conversando contigo aí, que assim que falar com o Orlando Silva, nós vamos voltar a conversar aí com vocês novamente. Tá ok? Eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes. Quero agradecer a você, Egídio, Pedro, o Duda, né, a equipe técnica aí da Rádio Trianon. Acho que é importante esse canal democrático, né, para informar. Você sabe que a desinformação, ela mata. Então a população precisa saber o que está acontecendo com a sua cidade. Eu queria dizer, assim, convidar aos companheiros, às companheiras, para assistir uma live agora no dia 26 com o Roberto. A gente vai mandar aí para as pessoas aí. E no dia 30, nós vamos fazer uma live às 16 horas com o Dr. Jorge Caiano, com o Dr. Jair Urbano e com o engenheiro Allen Harbert, que é diretor do Sindicato dos Engenheiros e é acho que caiu. Bom, mas de qualquer forma nós agradecemos aí a participação do Freitas, e lembrando que esse programa ele teve o oferecimento Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. No Sicredi quem coopera cresce. E você fica agora aí com o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, depois toda a programação da Rádio Trianon. Obrigado, Serginho, obrigado, Gerson, e até amanhã. Obrigado, Célio, até amanhã. Tudo sob controle na vida.